Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. 7 graus aqui na região norte de Botucatu. Que você tenha uma excelente segunda-feira, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes, quase batendo queixo de tanto frio. Bom dia, ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Com o objetivo desta data, é focar na educação e conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que assumem como representantes do futuro do planeta. Hoje também é o Dia Nacional das Artes. A data celebra as atividades artísticas que podem abranger diversas áreas como teatro, cinema, literatura, circo, pintura, etc. Hoje também é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, celebrado em homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves, que foi assassinada aos 50 anos por um matador de aluguel a mando de latifundiários em frente à sua casa e na presença de seu marido e seu filho de 8 anos. A criação dessa data teve o objetivo de informar e sensibilizar a sociedade sobre o tema, dando visibilidade às políticas existentes direcionadas à promoção e defesa dos direitos humanos, além de promover o fortalecimento da fraternidade e promoção da paz, obviamente. Hoje também é o Dia Mundial do Elefante, que tem em vista a preservação dos elefantes de todo o mundo, já que a cada 15 minutos morre um elefante na África envenenado ou baleado pelo seu marfim ou até pela sua carne. Hoje, por último, é o Dia Internacional do Disco de Vinil. Comemora-se o Dia Internacional do Vinil por ser considerado o dia, em 1877, que Thomas Edison anunciou a invenção do primeiro fonógrafo. No entanto, aqui no Brasil, o Dia Nacional do Disco de Vinil é celebrado por alguns no dia 20 de abril, em homenagem ao compositor e cantor Ataúfo Alves. Das cidades que fazem aniversário hoje, temos Anchieta, no Espírito Santo, Cananéia, em São Paulo, Central, Itambé e Valente, na Bahia, Madalena, no Ceará e Prudentópolis, no Paraná. Sobre o dia do disco de vinil, tem gente que é apaixonado até hoje, né? Tem colecionadores ainda. Colecionadores. Eu vi outro dia em São Paulo uma fábrica desativada. Uma pessoa comprou o local lá, o galpão, reativou e está produzindo novamente discos de vinil. Aí, ó. Sabe? Até o chiadinho dele é clássico, né? É clássico, é muito legal, né? Para quem vivenciou essa época, quando eu entrei no rádio, era o disco de vinil. Eu tinha coleção de disco de vinil. Que legal, né? Sensacional. Dia Mundial do Elefante, gente, outro dia eu vi uma foto terrível, né? Na África, 2 caçadores com um elefante ajoelhado que tinha sido abatido por esses caçadores. Um jovem elefante, né? Não, e a gente aqui não tem a ideia da proporção do quanto eles são caçados. Eles são muito caçados. Não, se aqui na notinha aqui, a cada 15 minutos na África são envenenados ou baleados pelo seu marfim, pela sua carne. Exato. Impressionante, né, gente? A bestialidade humana, né? Que ponto chega, né? 6 horas e 3 minutos, e o frio chegou, né? A gente estava reclamando, 7 graus agora aqui em Botucatu, enfim. Era frio que você queria? Toma o frio. Tome frio, então tá. Vamos às manchetes de hoje. Os principais boletins de ocorrência com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. Avião da Voepaz que caiu em Vinhedo recebeu o nome de Maritaca. Nova lei define cores das bengalas para deficientes visuais no Brasil. Após determinação de Maduro, rede social X para de funcionar na Venezuela. Zelensky confirma pela primeira vez a ação de tropas ucranianas em território russo. Kamala Harris lidera contra Donald Trump em 3 estados importantes, diz New York Times. Hoje conversaremos com o economista Paulo André de Oliveira. E também falaremos sobre a Bar e a respeito do Mac Dia Feliz com o Romeu Escolástico. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo, já que agora tá friozinho, com a Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia!
Essa semana em Botucatu inicia com sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noites de tempo aberto, ainda sem nuvens. E a gente viu uma chuvinha na semana passada, mas já parou, né? Mas eu acho que de sábado para domingo choveu legal. Foi uma chuva constante, calminha, mas o constante, dia todo, constante, né? A madrugada. De sexta para sábado eu vi. Sexta para sábado acho que foi mais. De sexta, é verdade, de sexta para sábado. Foi bem mais, foi constante, foi o dia inteiro ali. Que legal, aquela né? chuvinha que não para, né? Né? Que não deu vontade de sair da cama. Nossa, não. E a temperatura mínima hoje é de 7 graus e a máxima de 21 graus. E nesse começo de semana, um ciclone extratropical em alto mar dá origem à nova frente fria que se desloca sobre o Brasil. O sistema não traz chuva, mas traz uma nova massa de ar polar que reforça a queda nas temperaturas. O ar frio continua derrubando as temperaturas e provocando geada no sul, com a atuação do ciclone, que teremos mar agitado e ventania na costa do sul e do sudeste. E isso vai fazer ter manhãs geladas e madrugadas em São Paulo, Rio de Janeiro e nas cidades do sul e de Minas Gerais. Agora é época, sim, a gente vai ter realmente essa temperatura baixa, tem que se agasalhar, tem que se cuidar, né? E aguardemos a sequência de tudo isso, né? Vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias aí. Se agora a gente vai ter inverno, será? Eu acho que pelo menos esses dias a gente tá sentindo, né? Esses próximos dias vão ser frios ainda. Amanhã é provável que seja mais frio. A máxima menor ainda. Que legal. Bom saber. Bacana. Bom saber pro pessoal da madrugada. Mas vocês gostam de frio? A gente gosta. A gente gosta de frio. O problema é que frio é psicológico, só que o meu psicológico tá abalado. A gente sente um pouco mais. 6h06, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Começa a funcionar o modo ladrão de celular aqui no Brasil. A partir deste mês, passa a funcionar o chamado modo ladrão de celular no país. É um mecanismo antifurtos que promete dar mais proteção a quem tem aparelhos Android. O bloqueio do modo ladrão é feito por meio de detecção de roubo, que funciona por meio de inteligência artificial do Google. O sistema identifica movimentos bruscos e repentinos e trava a tela do telefone. O objetivo é evitar que ladrões consigam acessar o conteúdo do smartphone, como os arquivos e aplicativos. Os novos recursos antifurto do Android são 3: bloqueio ao detectar roubo, bloqueio de dispositivo offline e bloqueio remoto. E eles devem ser ativados via Google. A segunda funcionalidade de bloqueio remoto permite que o usuário do telefone bloqueie e limpe remotamente um celular perdido ou roubado, sem precisar da senha da conta do Google e do site Android. A outra opção de medida anti-roubo, liberada pela Google, é o bloqueio do dispositivo offline, para ser usado quando os aparelhos forem roubados em momentos em que não estiverem conectados à internet. O recurso bloqueia automaticamente a tela do celular Android caso fique longos períodos sem funcionar. Na prática, o sistema detecta, ou ao menos tenta, se alguém pegou o seu celular e saiu correndo. Esse mecanismo é feito ao coletar dados do acelômetro, o sensor de movimento do celular. Pelo modo ladrão, o bloqueio de dispositivo offline trava a tela do celular se o aparelho ficar offline por muito tempo. A ideia é aumentar o nível de dificuldade para quem tenta usar o modo avião para evitar rastreamento. O bloqueio remoto é um recurso disponível no link android.com/lock. Ao acessá-lo, a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet e colocar o número do seu celular, o usuário consegue bloquear a tela do aparelho. É impressionante, principalmente na capital paulista, o que roubam de celular, né? Impressionante, você não pode bobear, é ladrão de bicicleta, é ladrão de moto, você para no farol, enfim, é uma doideira só, né? Consequentemente, é o local onde você mais facilmente compra um celular também. Por que será? Eles vendem a céu aberto. Por que será, eles né? revendem a céu aberto. Normalmente perto de estações de trem, sempre tem alguém ali, tô vendendo um iPhone aqui, você não quer? Normalmente é roubado. Eu conheço algumas pessoas que têm 2 aparelhos, inclusive, e quando vão sair em locais perigosos, principalmente em São Paulo, levam o aparelho reserva, que não tem conta bancária, que não tem aplicativo de banco, que não tem nada. É apenas um celular que faz ligação e manda mensagem. É apenas isso. Sim. Que loucura que a gente chega, né? Que ponto que a gente chega. Mas eu acho que tem que ter uma ação da inteligência da polícia para detectar quem são esses compradores que revendem os celulares furtados. Sim. A partir do momento que você detecta isso, né, vai diminuir sensivelmente. Né? Mas até que chegue a esse ponto, né, é que São Paulo é São Paulo, né, o que acontece. Eu me lembro que no Piauí, né, a polícia conseguiu devolver aparelhos que foram furtados, que foram roubados,
E as pessoas até falam, gente, eu já comprei mais 2 celulares depois disso e agora tenho o meu aparelho de volta. A polícia fez um esquema ali que conseguiu recuperar, né? Descobriu aonde estavam esses celulares que foram roubados ao longo de sei lá quanto tempo, e entrando em contato com os donos. E o dono nem lembrava que tinha aquele aparelho. Quanto tempo fazia isso? Olha só. É porque vale muito, é muito rápido, e principalmente o acesso às contas bancárias, né? Enfim, é difícil isso. Quem teve um celular roubado, eu ainda bem que não tive nenhum. Não, também não. Muito bom, que assim continue. 6h10 agora. E nós temos notícias virais hoje, Juliana. O que foi falado no final de semana na internet? Tem nada? Muito sobre as Olimpíadas, né? Com certeza, agora finalizando as Olimpíadas, a gente vai mudar um pouco de assunto. Momento, né? Mas foi o assunto do momento, principalmente a derrota do Brasil no futebol, né? Que abalou muita gente, mas teve também muita vitória, teve muita coisa legal que a gente vai falar também. E eu vi bastante gente falando sobre a cerimônia de encerramento também. Isso. Muita gente decepcionada com a cerimônia de encerramento, assim como a de abertura. Eu confesso que eu estava vendo o jogo do Palmeiras e Flamengo, então eu não estava vendo a cerimônia de... que foi muito interessante o jogo do Palmeiras e Flamengo, né? Mas assim, depois, hoje pela madrugada eu vi detalhes, né? Tom Cruise participando. Sim, sei lá se foi legal ou não, né? Mas, né? O pessoal na internet parece que não gostou muito, não. É mesmo? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, né? Mas agora sim, as Olimpíadas terminaram. O Brasil não conseguiu suplantar o recorde de medalhas, chegou com 20, né? Mas a gente vai ter mais detalhes daqui a pouco no jornal. Isso aí. 6h11. Esporte. E falando aí no jogo do Palmeiras, vamos falar do Brasileirão. Na 22ª rodada da Série A, teve início aí com a abertura no sábado, com a vitória do Fortaleza em cima do Criciúma por 1-0. O time cearense, com esse resultado, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É uma campanha surpreendente até aqui do tricolor cearense. Outro confronto foi entre Cuiabá e Grêmio. O time gaúcho derrotou os donos da casa pelo placar de 3-1. No Mineirão, tivemos o grande clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Os dois times não balançaram as redes e ficaram só no 0-0. O Corinthians recebeu o Bragantino na Neoquímica Arena. Os donos da casa saíram atrás no placar, mas no apagar das luzes, o estreante Thales Magno igualou o placar, encerrando o jogo em 1-1. Com esse resultado, o Corinthians permanece da 17ª colocação, com 21 pontos conquistados até aqui. Lá no Rio de Janeiro, o Vasco recebeu o Fluminense no Newton Santos. O time Cruz Maltino derrotou o rival por 2-0 e segue em boa recuperação no campeonato. No domingo, o líder Botafogo foi visitar o Juventude e saiu derrotado por 3-2. O Bahia recebeu Vitória e derrotou o seu rival baiano pelo placar de 2-0. E o São Paulo recebeu o Atlético Goianiense no Morumbi e foi para o confronto com um time alternativo, tendo em vista o confronto da Libertadores no meio da semana. O tricolor paulista derrotou o rival por 1-0 com gol de André Silva. Com esse resultado, o São Paulo encosta no G4 do Campeonato Brasileiro e iguala a pontuação do Palmeiras. O Palmeiras, que foi novamente ao Maracanã, enfrentar o time do Flamengo. Apesar da eliminação no meio da semana na Copa do Brasil, o time do treinador Abel Ferreira não se abateu e fez um bom jogo. O placar final da partida foi de 1-1, destaque para o gol do jovem jogador do Palmeiras, Luigi. Verdade mesmo, o menino que está desde os 10 anos no Palmeiras e fez o primeiro gol como profissional. Foi muito legal e teve VAR várias vezes, né, para... Não sei até que ponto, não, gente. O VAR é legal, você tem quase que a perfeição, mas você perde um pouquinho daquele impacto, né? Fica parado o jogo 3 minutos, 2 minutos, 5... Gente, é muito tempo. Não sei se é só no Brasil que se para tanto assim para analisar o VAR, né? O medo de cometer um erro. E hoje, inclusive, o áudio da definição, o pessoal no estádio escuta o que o juiz está dizendo, né? Impedimento, né? Enfim. Isso aconteceu no Palmeiras 2 vezes, mas o Palmeiras fez um belo jogo, enfrentou o Flamengo, foi muito legal. Tá? E poderia ter saído até com a vitória. E o bom é que você conseguiu assistir, né? Que foi mais cedo. Assisti. Foi muito legal. Aliás, por isso que foi legal, porque ele conseguiu assistir. Aliás, vamos fazer um ofício em 3 dias para que os jogos sejam às 5 da tarde. Todos. Eu acho ótimo. Acho válido. Pra mim também, né? Pegar os resultados. Eu acho. Fica mais fácil para todo mundo, né? Fica mais fácil. Para encerrar a rodada, o Internacional empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense, jogando no Beira-Rio. Já pela 20ª rodada da Série B,
foi boa para os times paulistas. O Santos derrotou um Paysandu por 3-0 fora de casa e segue líder da competição com 37 pontos conquistados. Logo atrás na tabela vem o Horizontino, que derrotou o CRB por 1-0 jogando fora de casa. E fechando as 3 primeiras colocações da Série B, vem o Mirassol, que derrotou o Brusque por 2-0 jogando em casa. A Ponte Preta ficou no 1-1 com o Curitiba, jogando fora de casa. Já o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu por 3-1 do América Mineiro. O Ituano venceu, derrotou a Chapecoense por 2-1, mas segue na penúltima colocação do campeonato. Logo atrás do Ituano vem o Guarani, que enfrenta hoje o Vila Nova às 20 horas no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Bom, legal. Lembrando que amanhã o botucatuense Ricardo Mazei vai trazer talvez até gol, né? Ele esteve narrando Corinthians e Bragantino, me parece, né? Mas ele vai trazer mais detalhes, inclusive, e no meio de semana a gente vai ter Libertadores, Palmeiras e Botafogo, 2 times do Brasil se enfrentando na Libertadores, então o bicho vai pegar no meio de semana e muitos times voltam as atenções. É por isso que alguns times colocaram time alternativo esse final de semana. E acaba mudando o próprio campeonato, né? Não por esses dúvida. outros jogos. Não tenha dúvida. 6h16. E a gente vai ouvir essa vinheta pela última vez, então? Nossa, não fala isso. Então vamos lá, peraí. Concentra, respira. Primeiro Jornal. Drops Olimpíadas 2024. Teve muita coisa das Olimpíadas nesse final de semana. Vamos começar da sexta-feira, né? Na sexta-feira, 2 dias da cerimônia de encerramento, Ana Patrícia e Duda faturaram o 4º ouro brasileiro no vôlei de praia da história, com a vitória por 2-1, parcial de 26-24, 12-21 e 15-10 na sexta-feira. Jogaram muito, não? Jogaram demais. Foi muito legal, muito emocionante. Foi muito né? emocionante. Eu tava vendo esse jogo na estrada, com chuva, e a internet caindo a todo momento. Então, eu e meu irmão, a gente tava numa emoção, porque aí a internet caía, a gente perdia o ponto, aí voltava, elas estavam em cima. Aí teve uma hora que a gente ficou um tempão sem internet, a gente voltou, tava no tie break, aí tava 11-7. Aí a gente respirou, porque a gente ficou muito nervoso. Meu Deus, o que vai acontecer nesse último set? Não, mas foi legal, Foi né? muito emocionante. Foi legal, E bacana teve a briga mesmo. também, que foi muito engraçada também. Mas logo em seguida voltaram nas boas. Você viu que o DJ colocou até Imagine? Colocou Imagine, inclusive, pra dar uma amenizada em tudo isso. Não, foi acalmar muito os bom. ânimos. Realmente foi muito emocionante. Elas jogaram demais, né? Jogaram mesmo. Que dupla, hein? Que dupla. E elas jogavam desde muito novas, né? A Ana Patrícia rebateu algumas críticas que ela tinha recebido na outra Olimpíadas, que ela não jogava bem, e aí ela foi lá. E mostrou, né? E ela mostrou. e a Duda, que dupla, hein? Sensacional. Não, e a dupla quebrou um jejum de 28 anos sem ouro para o vôlei de praia feminino no Brasil. Caramba! Então foi realmente histórico, né? Histórico. Foi a Olimpíada das Mulheres, né, foi gente? Mesmo, foi mesmo. De fato foi. E além do título de Ana Patrícia e Duda na quadra aos pés da Torre Eiffel, mais 2 brasileiros subiram ao pódio. Isaquias Queiroz faturou a prata no seu 1.000 metros e foi muito emocionante para quem assistiu também ver ele ultrapassando um, ultrapassando o outro. Ele deixa pros momentos finais, né? Pra emoção. Que é pra matar a gente do coração, Verdade, mas foi muito legal, muito legal. E eu falei pra você, ele tá em quinta, e você falou, calma, que na última volta verdade. ele vai superar. É verdade, e aconteceu isso. Que bom, que bom. E Alisson dos Santos, o Pio, né? Terminou com o bronze nos 400 metros com barreiras pela segunda vez. Olha que legal. E o Brasil encerrou a participação nas Olimpíadas no sábado, um dia antes do término do evento. É pra matar a gente do coração vôlei e futebol ao mesmo tempo. Gente. Na mesma hora, era um olho em um, outro olho no outro. E no futebol feminino, o Brasil, que surpreendeu ao chegar à final, perdeu para os Estados Unidos por 1-0 e ficou com o segundo lugar. Jogo que dava para ter ganhado. No primeiro tempo, o Brasil foi para cima, quase fez gol, mas perdeu a chance. Mas mesmo assim, foi uma conquista importante, né? Ter ficado com a prata, ter subido ao pódio também. Eu Só acho de ter que chegado à final. eu acho que tem que valorizar, né? Às vezes a gente, não conseguiu ouro, não foi. Gente, foi segunda colocada. Fez um belo jogo contra a Espanha. No jogo de sábado, o primeiro tempo, a goleira do Brasil praticamente não trabalhou. Né? Os Estados Unidos não ofereceu perigo nenhum. O Brasil teve 2 ou 3 chances de gol. Teve um pênalti que eu acho duvidoso, que eu acho que foi pênalti, que poderia ter mudado a história do jogo, a favor do Brasil esse pênalti. Enfim, não conseguimos. O segundo tempo, a gente voltou apática, a equipe brasileira voltou apática e foi o que aconteceu. Os Estados Unidos aproveitaram a chance e ganharam. Parabéns, e parabéns para as meninas do Brasil.
É como a galera tá falando na internet, né? Não importa a posição. O Brasil chegou na final, é ouro pro Brasil. É isso aí. É verdade. A Itália ganhou no vôlei dos Estados Unidos, é ouro pro Brasil. Nossa, realmente. É ouro pro Brasil. E no vôlei feminino, favorita ao ouro, né? Foi difícil superar isso. A seleção feminina derrotou a Turquia por 3-1 na disputa de terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze. Jogo que foi muito legal de assistir também. A seleção brasileira arrasou aí. Eu tava acompanhando. Vemos a Gabi ali com uma postura incrível no ataque. As jogadoras foram maravilhosas. Mas eu confesso a vocês que no momento terrível do jogo do futebol feminino, aquela divisão de tela me incomodou um pouco. Incomodou, né? Porque a preocupação faltavam ali 5 minutos e o Brasil podia conseguir um empate. E o set do Brasil no vôlei estava praticamente definido. Então essa divisão de tela eu achei desnecessária naquele momento. Sim. Espera os 5 minutos finais do jogo do Brasil e acabou. Era melhor assistir por 2 canais. Eu preferi ir mudando entre os canais do... Que coisa, né, que ponto a gente chega, né? Pois é, mas foi muito emocionante também. Eu confesso que como eu não ligo muito pra futebol, falei, deixa que aconteça o que acontecer lá, que tá garantido qualquer medalha. Eu vou ficar aqui no vôlei. Não, E o jogo do vôlei tava mais eletrizante, tava legal ver a seleção brasileira ali ganhando. E muito emocionante, as jogadoras também falaram que esse bronze vale ouro pra elas por toda a campanha. Claro. E também ver a Thaísa falando, né, que ela vai se aposentar também. Depois de tanto tempo, passar por cirurgias delicadíssimas Demais. E voltou, né? Uma superação para voltar a jogar em alto nível, né? Muito legal. E assim é possível fazer o balanço da participação brasileira com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, com 20 pódios no total. Foi um resultado pior que a edição de Tóquio, mas relevante pelo número total de pódios, que foi o segundo maior da história. A expectativa antes das Olimpíadas era bater o recorde de medalhas. Nos Jogos de Tóquio foram 21 e a projeção apontava 22 pódios para o Brasil este ano. O recorde de ouros, 7 nas 2 últimas edições, já era bem complicado. A projeção inicial apontava 5 títulos. Mas o grande destaque da delegação foram as mulheres, que pela primeira vez na história conquistaram mais medalhas do que os homens. Os resultados do ciclo olímpico inteiro já indicavam que isso iria acontecer. Das 20 medalhas, 12 foram delas, 7 delas e uma mista na competição do judô por equipes. E além disso, os 3 ouros vieram de mulheres, né? É verdade. E antes das Olimpíadas já sabia que o recorde de ouros era uma meta muito complicada de ser batida. Pelo que o Brasil produziu no ciclo olímpico, nas mais variadas modalidades, a projeção era de 5 títulos. Assim, com os 3 conquistados, o recorde geral ficou longe. Inclusive, o resultado foi pior do que outras 3 edições das Olimpíadas, de 2021 e 2016, com 7 ouros, e de 2004, com 5 ouros. Mas o COB ressaltou que o Brasil ficou muito perto de algumas medalhas em 11 provas, ficando na 4ª ou 5ª posição. A falta de ondas na bateria semifinal de Gabriel Medina no surf foi uma barreira destacada que impediu uma conquista de ouro, embora o surfista tenha faturado o bronze. E o número de 11 atletas que ficaram no quase em Paris, 4º ou 5º lugar, é um pouco maior do que o Tóquio. E realmente, né? Teve muita coisa ali que foi no quase, mas não deu. Mas, assim, muito marcantes das Olimpíadas. Tiveram momentos inesquecíveis que vamos guardar para sempre aí. E o mais legal nessa história toda são os memes que surgiram, né? Sim. A confraternização da equipe brasileira, os meninos trouxeram o salgadinho e as meninas as medalhas de ouro. É verdade. Foi muito legal. legal. E só a Rebeca Andrade levou 4 medalhas para casa. Recordista mundial em medalhas, né? É a maior recordista do Brasil, né? Muito legal, muito legal. Eu lamento o critério do Gabriel Medina, que não teve culpa nenhuma. Não teve onda, como é que ele vai participar? Foi pura sorte, né? Não teve onda, não rolou. Infelizmente foi isso. Se tivesse onda, haja capa de caderno. Gente, teve uma polêmica aí da ginástica artística também. Devolve a minha medalha. Isso mesmo, foi bem nesse tom mesmo, porque a Romena, que tinha entrado com recurso, porque ela tinha perdido a medalha de bronze no último segundo, reconquistou essa medalha. Depois da Jordan Childs dos Estados Unidos ter subido ao pódio, ela perdeu a medalha. Então ficou uma situação muito chata, né? Porque a Romena... Estados Unidos falou que não ia devolver. A Romena perdeu a medalha, a outra subiu no pódio, aí agora a outra perdeu a medalha. Então, assim, que confusão, a Romena não né? saiu nem na foto, coitada. Era só não ter errado, né?
Acho que deveriam chamar as duas, tira uma foto as duas medalhas, né? Eu também acho. Pelo menos rendeu a foto pra Rebeca. Que é o mais importante para nós, né? 6h24, dia 28, a Paralimpíadas começa, né? 28 de agosto, Paralimpíadas. E a gente vai dar, né, também os destaques necessários. Com certeza. Que a equipe do Brasil é uma das grandes favoritas na Paralimpíadas. 6h24, vamos ao intervalo. Virou agora, 6h25. Já nós voltamos ao vivo, 7 graus, primeiro jornal na Prever FM. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h26 agora, vamos saber das notícias policiais deste final de semana com o delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que nos acompanham pela Prever FM. Passaram um resumo aí das principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Já na sexta-feira tivemos uma prisão em flagrante por maus tratos contra animais, trabalho da Polícia Civil com a vigilância ambiental, quando um homem foi preso no bairro Alvorada da Barra por maus tratos contra animais e conduzido à cadeia pública de Itatinga. Também tivemos uma prisão em flagrante de porte ilegal de arma de fogo no bairro Boa Vista, Botucatu, domingo de madrugada. O indiciado estava com arma de fogo, com revólver calibre 32 no interior do veículo quando foi abordado e conduzido ao plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante delito. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica no bairro São Geraldo, em São Manuel. O indiciado e preso de 29 anos de idade agrediu a companheira de 17 anos de idade quando esta estava com o filho do casal no colo. Ele foi apresentado ao plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante delito e encaminhado à cadeia pública de Itatinga. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica no município de Itatinga, sábado à noite. E nesse final de semana também tivemos 7 capturas de procurados. 7 pessoas presas estavam com mandado de prisão em aberto. Então foram esses os destaques aí do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado, doutor Lourenço Talamonte. Mais uma vez, né? Violência doméstica. Sempre né? imperando, infelizmente, né? Que coisa, né? 6h28, gestores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu se reúnem com a equipe do Ministério da Saúde em Brasília. Na última quarta-feira, dia 7, representantes do HC estiveram em Brasília para uma reunião com a equipe do Ministério da Saúde e posteriormente foram recebidas pela ministra Nízia Trindade. Estiveram presentes o superintendente do HC, José Carlos Souza Trindade Filho, o chefe de gabinete João Henrique Castro e o gerente de Relações Institucionais Augusto César Albano.
Acompanhadas pela deputada estadual Márcia Lia, do PT, as autoridades apresentaram ao Ministério diversas demandas, como a construção do Centro de Oncologia e de uma nova casa-mata, abrigo fundamental para a instalação de um novo acelerador linear na radioterapia, entre outros assuntos para melhorar a qualidade no atendimento do hospital. Posteriormente, a equipe do HC visitou o Hospital da Criança de Brasília para a troca de experiências. Prever FM 6h29, baixa adesão à vacinação contra a Covid-19 em Botucatu. A procura pela vacinação contra a Covid-19 em Botucatu está abaixo do esperado. De acordo com informações da Prefeitura, apesar do recebimento regular de doses do governo estadual. A vacinação contra a Covid-19 na cidade segue as diretrizes do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunização. Atualmente, todas as crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não foram vacinadas ou que não complementaram o esquema vacinal, são elegíveis para receber a vacina, conforme o calendário nacional de vacinação infantil. Além disso, a vacinação é recomendada para os grupos prioritários. Os grupos prioritários incluem pessoas a partir de 5 anos que possuem maior vulnerabilidade ou condições que aumentam o risco de desenvolver formas graves da doença. A gente não consegue entender, né? Tem a vacina, tem que tomar para se preservar e as pessoas não se vacinam. A gente aqui preocupado que a vacina da dengue chega só ano que vem e tem outras vacinas disponíveis e as pessoas não vão se vacinar, não levam os filhos para se vacinar. É impressionante isso, é inadmissível, né? Uma falta de responsabilidade, inclusive, né? 6h30 agora, operação de inverno é realizada em Botucatu. Com a queda nas temperaturas em Botucatu, a operação de inverno está sendo executada por equipes da Assistência Social, Saúde, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal. A operação visa realizar a busca ativa de pessoas em situação de rua que estejam expostas ao frio, encaminhando-as para o espaço acolhedor, onde receberão acolhimento, alimentação, higiene pessoal, agasalhos e outros serviços essenciais. Na manhã seguinte, essas pessoas recebem café da manhã e passam por atendimento com a equipe técnica do local. A população pode colaborar com a operação acionando a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, sempre que encontrar pessoas em situação de rua. 6h31, novos radares começam a operar na SP 225 entre Jaú e Bauru. A partir da última sexta-feira, dia 9, 2 novos radares começaram a operar na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP 225 entre Jaú e Bauru. Os equipamentos pertencem à concessionária que administra a rodovia e a autorização para o início das operações foi publicada no Diário Oficial do Estado, dia 2 de agosto. Os locais e limites de velocidade dos novos radares são: quilômetro 200 mais 300 metros, pista leste em Pederneiras, limite de velocidade 110/90 km por hora. E o quilômetro 226 mais 000, pista leste em Bauru, limite de velocidade entre 110 e 90 km por hora. Segundo a Eixo SP, concessionária que administra a via, os radares iniciam fiscalização após homologação do Departamento de Estradas e Rodagem e atendem a uma determinação do contrato de concessão. Prever FM 6h32. Avião da Voepaz que caiu em Vinhedo recebeu o nome de Maritaca. O avião ATR-72, que caiu com 62 pessoas a bordo na última sexta-feira em Vinhedo, São Paulo, recebeu o nome de Maritaca. O apelido dado à aeronave, que realizou o voo 2283, faz referência a uma família de aves. Na aviação é comum que aviões recebam um nome único para serem identificados. O apelido estava fixado na fuselagem, abaixo de uma bandeira do Brasil, na parte inferior à janela do piloto, conforme imagens registradas por sites de aviação e redes sociais de pessoas que filmaram e fotografaram a aeronave antes do acidente. É possível ver fotos e vídeos do ATR em operação pela Voepaz. O avião foi fabricado em 2010 pela empresa franco-italiana Avions de Transporte Regional e pertencia à empresa Nordic Aviation Capital. A Voepaz passou a usar a aeronave em setembro de 2022 por meio de um arrendamento, contrato de leasing, como se diz no mercado. De acordo com especialistas em aviação, há mais de 2.000 aeronaves do mesmo modelo em operação no mundo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o ATR da Voepaz estava apto a operar e com os documentos em dia. As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA,
da Força Aérea Brasileira e ainda não são conhecidas. Uma das hipóteses levantadas por especialistas é uma perda de sustentação da aeronave, o stall, em função do acúmulo de gelo severo nas asas do avião devido às condições climáticas da região e às imagens da queda. Inclusive, uma atualização breve aqui, já tem uma previsão de quando deve sair a transcrição da caixa preta, em mais ou menos um mês. Mas foi um acidente terrível que chocou a todos nós brasileiros, né? Pegou todo mundo realmente de surpresa. As causas do acidente, como você acabou de dizer, talvez a caixa preta possa dar o parecer final, né? Para isso que serve, inclusive, sim. Né? Do que de fato aconteceu. Mas a tragédia ceifando a vida de 62 pessoas, né? Terrível. A identificação das pessoas deve durar até 10 dias, né? Porque foi um acidente realmente terrível. O susto das pessoas em Vinhedo, é um condomínio fechado, enfim, por pouco a tragédia poderia ser ainda maior do que foi, né? Causando a comoção nacional. É terrível mesmo. Muita gente procurando. E a história de pessoas que poderiam ter embarcado nesse voo, sim. por um motivo ou outro, acabaram não embarcando. Bastante, uma pessoa, né? Que acabou até discutindo com um funcionário da empresa que ele queria embarcar, que ele precisava embarcar, não conseguia. Um que chegou, não conseguia vaga no aeroporto para poder estacionar o seu carro. São aquelas coisas... Pessoas que deixaram de viajar a pedido dos filhos. Aí que tá. São coisas difíceis de serem explicadas, mas essas dificuldades enfrentadas salvaram vidas, né? Infelizmente, a gente lamenta mais uma vez essas 62 vidas que foram ceifadas nesse acidente aéreo. E é claro, durante toda a semana a gente vai sempre atualizar das informações. Os corpos estão sendo, com toda dificuldade, sendo levadas para o IML da capital paulista, para a tentativa de investigação. É um trabalho pormenorizado, um trabalho realmente minucioso para tentar se identificar todos os 62 pessoas que faleceram nesse gravíssimo acidente. 6h36. Nova lei define cores das bengalas para deficientes visuais aqui no Brasil. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que trata das cores para bengalas de acordo com o grau de deficiência visual do usuário. A medida passa a valer em fevereiro do ano que vem, 180 dias após a publicação na última sexta-feira, dia 2. A legislação estabelece colorações diferentes para o tipo de órtese denominada bengala longa, usada por deficientes visuais para sentir objetos pelo caminho. A órtese é um aparelho para uso externo, que tem o objetivo de auxiliar na funcionalidade de alguma parte do corpo que sofreu comprometimento de função por acidente ou problemas de saúde. A cor vai servir para a identificação da condição visual do usuário e deve facilitar o oferecimento de auxílio, por exemplo, em vias públicas ou unidades de saúde. Pela lei, o instrumento para auxiliar a locomoção de pessoas com diferentes graus de deficiência visual poderá ter as seguintes colorações: branca, para pessoas com cegueira. Verde, para pessoas com baixa visão ou visão subnormal. Vermelha e branca, para pessoas com surdocegueira, comprometimento visual e auditivo. A bengala deve ser fornecida de acordo com a percepção do usuário. Quando necessário, a constatação da cegueira, da baixa visão ou da surdocegueira poderá ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar do Sistema Público de Saúde, considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais do paciente. O Sistema Único de Saúde, o SUS, será o responsável por entregar a bengala longa na coloração solicitada. Ainda de acordo com a lei, o poder público deve levar em consideração as sensações do usuário a respeito das barreiras que lhe dificultam a participação plena e efetiva na sociedade. Prever FM 6h38. Após determinação de Maduro, rede social X para de funcionar na Venezuela. A rede social X, o antigo Twitter, parou de funcionar na Venezuela na noite da última quinta-feira, depois de uma determinação de bloqueio por 10 dias feito pelo presidente Nicolás Maduro. O bloqueio do X começou às 21 horas na Venezuela, 22 horas aqui no horário de Brasília, de acordo com a agência France Press. A rede social só pôde ser acessada por meio de redes privadas, conhecidas como VPNs, informou a agência. Enquanto a suspensão estiver vigente, o regulador de telecomunicações na Venezuela
deverá estabelecer a medida administrativa definitiva, ou seja, a suspensão do funcionamento da rede social no país. Mais cedo, na quinta-feira, o governo de Nicolás Maduro ordenou o bloqueio do X, mas sem deixar claro quando começaria o bloqueio. O presidente e o dono da rede social, Elon Musk, têm trocado acusações desde as eleições venezuelanas em 28 de julho. Maduro disse: a rede social X e Elon Musk, dono do X, violou todas as normas da própria rede social, incitando o ódio, o fascismo, a guerra civil, a morte e o enfrentamento entre venezuelanos. E aqui se respeita a lei. Por isso foi assinada uma proposta feita pela Conatel, Comissão Nacional de Telecomunicações, que decidiu retirar a rede social X durante 10 dias, fora a X da Venezuela, por 10 dias. Maduro afirmou que o bilionário estaria por trás do suposto ataque hacker sofrido pelo Conselho Nacional Eleitoral no dia da votação. Musk tem acusado Maduro em posts na rede social. Maduro usou o X em 30 de julho para perguntar se Elon Musk queria briga. Um dia depois, o bilionário postou um aceito em seu perfil na rede social. Musk, que é dono do X, ainda comentou em outra postagem que repercutia o assunto. The will chicken out, ou ele vai amarelar, na tradução para o português. Ele quer controlar o mundo, já controla a Argentina. Você quer briga, Elon Musk? Estou pronto, sou o filho de Simão Bolivar e Hugo Chávez. Não tenho medo de você, disse Maduro na semana passada, segundo a agência France Press. O país vive uma onda de protestos liderados pela oposição que questiona a reeleição do presidente e pede transparência para os resultados das urnas. Ao menos 24 pessoas foram mortas por protestos. Maduro se encaminha para o 3º mandato consecutivo. Com isso, ele chegaria a 18 anos no poder. A Organização dos Estados Unidos não reconheceu o resultado das eleições. Brasil, Colômbia e México divulgaram uma nota conjunta pedindo a divulgação de atas eleitorais na Venezuela. A nota pede também a solução do impasse eleitoral no país pelas vias institucionais e que a soberania popular seja respeitada com apuração imparcial. A oposição, liderada por ele e por Maria Corina Machado, contesta o resultado da eleição desde o dia da votação. Na última segunda-feira, dia 5, Edmundo González se proclamou novo presidente eleito da Venezuela. Maduro disse que González e Corina Machado têm que estar atrás das grades e que a justiça vai chegar. Corina Machado disse em editorial ao jornal The Wall Street Journal que está escondida e teme pela sua vida. Em situação similar, González fez uma aparição pública na última semana durante protestos junto de Corina Machado. Segundo ela, a oposição detém pouco mais de 80% das atas eleitorais de urnas de todo o país e com elas está sendo feita uma contagem paralela e que González teria batido Maduro por 66% a 30% dos votos válidos. O resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que deu a vitória a Maduro, apontou que ele teve 51,95% dos votos ante 43,18% de González. Ah, meu Deus, não. Mais essa história ainda, né? 6h42, vamos a mais um intervalo. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM nesta manhã gelada de segunda-feira na cidade de Botucatu. E se você está acompanhando o primeiro jornal, quiser dar bom dia pra gente, 3840 10 3440, olha, estava vendo se você estava atento, 3440 1009 para você participar do nosso WhatsApp. Já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Convide sua família e amigos e venha comemorar com a gente a 10ª edição da Caminhada Regional Unimed de Bem com a Vida. Inscreva-se a partir de 1º de agosto pelo site www.caminhadaunimed.com.br. O evento será no dia 18 de agosto, 8h30 da manhã, saindo da Praça do Bosque. Doe 1 litro de leite e colabore com a Associação Mulher Unimed Botucatu. Unimed, suas histórias, nossas caminhadas. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040.
jornal. Prever FM. 6h44, Zelensky confirma pela primeira vez a ação de tropas ucranianas em território russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que as tropas de Kiev estão operando dentro da Rússia, uma revelação feita dias após uma incursão surpresa na região de Kursk, que surpreendeu tanto o Kremlin quanto os aliados da Ucrânia. Em um discurso, Zelensky elogiou as forças armadas ucranianas pelo avanço no território russo, afirmando que a Ucrânia está exercendo a pressão necessária sobre o agressor. As autoridades ucranianas mantiveram silêncio sobre a operação durante vários dias, apesar de surgirem evidências como fotos e vídeos mostrando soldados ucranianos dentro da Rússia. A incursão, que agora está no 6º dia, representa um evento significativo no conflito de mais de 2 anos entre Ucrânia e Rússia, destacando-se uma mudança no padrão dos ataques ucranianos. O ataque a Kursk trouxe dificuldades para as tropas russas, que enfrentam desafios para conter o avanço ucraniano. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças ucranianas conseguiram manter e até expandir suas posições na região. Relatos indicam que a Rússia perdeu o controle de pelo menos 250 quilômetros quadrados de território, com vídeos mostrando a substituição de bandeiras russas por ucranianas. Em resposta ao ataque, o Kremlin impôs um regime de operação antiterrorista nas regiões afetadas, como Kursk, Bryansk e Belgorod, sem declarar formalmente estado de guerra. Essa decisão parece ter sido uma estratégia para evitar pânico interno e descontentamento, mantendo a mobilização geral e a declaração de guerra fora da mesa, para preservar a estabilidade do regime de Vladimir Putin. Prever FM 6h45. Kamala Harris lidera contra Donald Trump em 3 estados importantes, segundo o New York Times. A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata Kamala Harris lidera as intenções de voto contra o ex-presidente republicano Donald Trump em 3 estados que podem ser determinantes nas eleições de novembro. A democrata tem vantagem de 4 pontos em Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, de acordo com a pesquisa do New York Times e Siena College, divulgada neste sábado. Entre os prováveis eleitores dos 3 estados, Harris tem 50% e Trump 46%. O levantamento foi feito do dia 5 ao dia 9 de agosto. A margem de erro de amostragem entre os prováveis eleitores foi de mais ou menos 4,8 pontos percentuais em Michigan, mais ou menos 4,2 pontos na Pensilvânia e mais ou menos 4,3 pontos em Wisconsin, acrescentou o relatório. No total, 1.973 prováveis eleitores foram entrevistados para essas pesquisas. O presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, encerrou sua tentativa de reeleição em 21 de julho e endossou Kamala Harris depois de um desempenho desastroso no debate da CNN contra Trump no final de junho. A chegada de Harris revigorou uma campanha democrata que estava afundando em meio às dúvidas dos democratas sobre as chances de Biden derrotar Trump ou sua capacidade de continuar governando caso vencesse. O apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel em Gaza, que matou dezenas de milhares e causou uma crise humanitária, levou a grandes protestos e oposição contra o governo Biden nesses 3 estados, especialmente em Michigan, onde há um número relevante de muçulmanos americanos e árabes americanos. Cerca de 200 mil pessoas desses 3 estados estavam descomprometidas em apoiar Biden nas primárias democratas, citando a política de Gaza. Harris fez alguns comentários públicos contundentes sobre os direitos humanos palestinos e expressou uma mudança de tom, embora ela não tenha demonstrado nenhuma diferença política substancial de Biden em Gaza. As pesquisas mostraram que Trump havia construído uma liderança sobre Biden, inclusive em estado-chave, após o desempenho de Biden no debate, mas a entrada de Harris na corrida mudou a dinâmica. Uma pesquisa do Ipsos, publicada na quinta-feira, dia 8, mostrou que Harris liderava Trump nacionalmente por 42% a 37% na corrida para a eleição de 5 de novembro. Essa pesquisa nacional online, com 2.045 adultos dos Estados Unidos, foi realizada de 2 a 7 de agosto e teve uma margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais. E o pessoal fica na expectativa, mês de setembro chegando, quando será o primeiro debate entre os dois, né?
Então, né, acho que tá todo mundo já pensando nesse debate que vai ser quente. A gente já comentou aqui algumas vezes também, né? Vamos aguardar ansiosamente. 6h48. Após incêndio em usina nuclear, Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a autoria do ataque. Um incêndio atingiu as instalações da usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, neste domingo, dia 11, segundo informações da agência Reuters. Em comunicados separados, Ucrânia e Rússia confirmaram que uma das torres de resfriamento da usina havia sido danificada. Ambos os países passaram a trocar acusações sobre a autoria do ataque. No X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia pelo incêndio. Zelensky também adiantou que os indicadores de radiação estavam normais. No entanto, enquanto os terroristas russos mantiveram o controle sobre a usina nuclear, a situação não é e não pode ser normal, disse o presidente ucraniano. A Rússia tem usado a usina nuclear de Zaporizhzhia apenas para chantagear a Ucrânia, toda a Europa e o mundo, completou. Uma autoridade local na cidade ucraniana de Nikopol, que vigia a usina, disse que havia informações não oficiais de que as forças russas haviam incendiado um grande número de pneus nas torres de resfriamento. Ele pediu aos moradores que mantenham a calma. Evgeny Balysky, um funcionário instalado pela Rússia na região ocupada de Zaporizhzhia, acusou a Ucrânia de iniciar o incêndio bombardeando a cidade vizinha de Enerhodar. As autoridades russas disseram ainda que a usina sofreu sérios danos pela primeira vez devido ao ataque de drones ucranianos. A agência nuclear da Organização das Nações Unidas declarou que seus especialistas identificam uma fumaça forte e escura vindo da área norte da usina nuclear, após várias explosões no domingo. A equipe foi informada de um suposto ataque de drone hoje em uma das torres de resfriamento localizadas no local. Nenhum impacto foi relatado para a segurança nuclear, escreveu a agência no X. Terrível essa situação de novo, né? Quer dizer, agora com ataques à usina nuclear. Você imagina o que pode acontecer. Uhum. Não só lá, né? No mundo, né? Com certeza. 6h51, Correio abre inscrição para concurso 2024 com salários de até R$ 6.872. Foram abertas na última quarta-feira as inscrições para o concurso dos Correios 2024. São oferecidas 33 vagas para cargos de níveis médio e superior, mais formação de um cadastro de reserva para os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Os postos de trabalho vão de nível médio técnico à formação superior. E as oportunidades são para os cargos de técnico, enfermeiro, engenheiro e médico, com salários de R$ 3.672 a R$ 6.872. A banca organizadora da seleção é o Instituto Americano de Desenvolvimento. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro pelo site. A taxa de participação vai custar R$ 70. Este foi o primeiro edital liberado pelos Correios. Ainda há grande expectativa sobre a abertura de mais 3.200 vagas para outros cargos, incluindo o posto de carteiro. Prever FM 6h52. Criminosos alteram voz e imagem de fisioterapeuta de Maringá para vender produtos na internet. A fisioterapeuta Priscila Afonso, de Maringá, norte do Paraná, teve um vídeo manipulado por inteligência artificial e transformado em anúncio de produtos. Ela só descobriu a situação após ser alertada por pacientes. Eu comecei a receber várias mensagens. Os pacientes diziam: Pri, eu acho que alteraram o seu vídeo. E só em tráfego pago não fica no feed nem no Facebook, conta. Na gravação original divulgada pela fisioterapeuta, ela fala sobre os índices de vitamina C recomendados para as pessoas. Criminosos transformaram as imagens em uma propaganda de produtos para tratamento de doença de pele. De acordo com o advogado da vítima, Diego Figueiredo, esse não é o único material criado com a imagem de Priscila Afonso. Em uma busca pela biblioteca de anúncios da plataforma em que o vídeo estava, o advogado descobriu que 67 perfis usam o vídeo dela sem autorização. A gente agora está indo atrás tanto da empresa que está pagando os anúncios e até mesmo da rede social que está, de certa forma, divulgando de forma indevida e sem autorização a imagem dela em um produto que a gente não sabe se é legalizado pela Anvisa, se vai fazer bem ou mal para quem consumir e quem adquirir. A prática de modificar fotos e vídeos por meio de inteligência artificial é conhecida como deepfake. Por meio de aplicativos criados com essa finalidade, é possível adulterar o rosto e a voz das pessoas em vídeos, distorcendo a realidade.
A Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá, no norte do Paraná, conta com uma comissão de estudo em inteligência artificial, órgão que orienta vítimas de crimes como esse. Entre as recomendações estão as capturas da tela e download do conteúdo falsificado, que servirão como prova. Além de denunciar o conteúdo para a plataforma, a vítima também deve registrar um boletim de ocorrência. A primeira finalidade do boletim de ocorrência é iniciar as investigações a respeito do crime. E a segunda é você se prevenir do dano que foi causado a terceiros por essa mídia, orienta o presidente da comissão, Emídio Trancoso Neto. Isso aí, infelizmente, é uma situação que a gente vai vivenciar muito, né? A inteligência artificial usada para o mal. A gente teve 2 entrevistas aqui com o professor Marcelo, né, da Unisagrado, falando a respeito desse assunto, do uso da inteligência artificial, os benefícios, os malefícios. É aquela história, né? Tudo quando cai na mão de bandido, ele vai usar para quê? Para o mal, né? Tudo pode virar arma, né? Para o benefício próprio. Então as pessoas têm que ficar atentas. Você imagina, 67 perfis dessa fisioterapeuta estavam sendo usados, inclusive. Venda de medicamento, enfim. Terrível isso. A gente tem que redobrar os cuidados e desconfiar sempre. Desconfia, mas é o rosto, é a voz. Tem importância. Hoje eles conseguem fazer milagres na tecnologia sendo usadas para o mal. Tudo pode ser manipulado. 6h55, o governo de São Paulo imita a Colômbia e quer tomar bens de traficantes da Cracolândia. A gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, no governo de São Paulo, pretende obter na Justiça a autorização para tomar imóveis de traficantes de drogas que atuam na Cracolândia. A ideia é priorizar o arresto, mas, caso não seja possível, trabalhar pela penhora ou desapropriação dos locais utilizados pelo crime organizado. A ideia vem depois de uma operação realizada contra o PCC na terça-feira, dia 6, que lacrou 44 estabelecimentos comerciais que estavam sendo usados pelos traficantes para atos ilícitos, segundo o Ministério Público. A operação, chamada de Salus et Dignitas, saúde e dignidade no latim, previa a prisão de chefes do tráfico e a apreensão de provas para continuar a investigação, que começou em julho do ano passado. O CDHU e a Secretaria de Habitação vão estudar cada um dos imóveis. Vamos ver as possibilidades de retrofit e utilização dos imóveis com o principal objetivo de habitação social, disse à CNN o vice-governador Felício Ramute, responsável pela força-tarefa da Cracolândia, que também envolve outros órgãos públicos e a Prefeitura da capital paulista. Esse estudo irá levantar todas as matrículas e verificar as dívidas e condições dos imóveis. O próprio Ministério Público pode pedir o sequestro ou arresto em favor do governo ou da prefeitura, completou ele. Na lista há até um hotel de 15 andares localizado na rua Capitão Salomão, na Santa Efigênia, centro de São Paulo. Como ele, há outros 19 hotéis, 15 centros de reciclagem, também conhecidos como Ferro Velho, 4 lojas de celulares, 3 estacionamentos e 2 comércios na favela do Moinho. Todos já foram lacrados. A estratégia já foi usada pelo governo da Colômbia há uma década. O arresto dos bens de traficantes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, rendeu a lugares paradisíacos como a ilha de Sant Andrés e Cartagena, verdadeiras casas fantasmas. A estratégia é a mesma, reproduzida em outros lugares do Brasil e do mundo: tomar os bens do tráfico como posse do governo e transformá-los em algo útil ou simplesmente vender, usando o dinheiro para reforçar estratégias policiais de combater o crime organizado. É legal que isso está sendo feito já, principalmente em ferros velhos, hotéis, né? Ali que servem, inclusive, e proprietários de alguns ferros velhos ali naquela região da Cracolândia, usando, né, as pessoas, os viciados que ficam ali como funcionários. Sim. Como funcionários, para eles trazerem o material e, em troca disso, fornecem drogas a esses usuários, a esses doentes, enfim, a esses que habitam, que vivem na Cracolândia, né? Verdade. É uma operação que tem que ser levada a sério mesmo, tem que ser efetiva, porque vai desmobilizar muito desses traficantes, que são os que sempre ganham, estão sempre ganhando e que torcem para que a Cracolândia continue, né? Infelizmente. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 7h32, voltamos com o Primeiro Jornal da Previr FM. Uma notícia de última hora, acaba de falecer
o ex-ministro Delfim Neto. Exatamente, aos 96 anos, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, ex-deputado federal, morreu na madrugada dessa segunda-feira aos 96 anos. Ele já estava internado, né, desde a última segunda-feira, dia 5, no Hospital Albert Einstein, em decorrência de complicações no seu quadro de saúde. Então, infelizmente veio a falecer agora nessa madrugada de segunda. A gente acabou de chegar a notícia aqui pra gente. Por muitos anos, referência em economia, né? Professor de muita gente, ministro em vários governos, né? Faleceu então o ex-ministro Delfim Neto. 6h33, caso de microcefalia associada à febre Aropouche, diz Ministério da Saúde. Um bebê nascido no Acre foi diagnosticado com anomalias congênitas, como microcefalia, associadas à transmissão vertical da febre do Aropouche, segundo o Ministério da Saúde, nessa quinta-feira, dia 8. A criança morreu após 47 dias do nascimento. A mãe de 33 anos apresentou sintomas da doença, como interrupções na pele e febre, ainda no segundo mês de gravidez. Mais tarde, no pós-parto, o resultado de um exame deu positivo para a Aropouche. Os exames de diagnóstico foram realizados no Instituto Evandro Chagas, em Belém. Na criança foi apontada a existência de material genético do vírus em diferentes tecidos. Além da microcefalia, o bebê também nasceu com malformação nas articulações e outras anomalias, semelhantes aos casos envolvendo o Zika vírus de 2015 a 2018. O Ministério da Saúde informou que a pasta e a Secretaria do Estado de Saúde do Acre acompanham o caso e que foram descartadas outras hipóteses de diagnóstico e a correlação direta da contaminação vertical de Aropouche com as anomalias ainda precisa de uma investigação mais aprofundada. De acordo com a pasta, uma nota técnica será enviada aos estados e municípios brasileiros para a orientação da análise laboratorial, vigilância e assistência sobre as condutas recomendadas para gestantes e recém-nascidos com sintomas da doença. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico de casos de Aropouche no Brasil aumentou após o envio de testes para todo o país. Antes, os exames ficavam restritos à região amazônica. Até o momento, neste ano, foram registrados 7.497 casos da doença em 23 estados brasileiros. Amazônia e Rondônia possuem a maior parte dos casos. Um óbito é investigado em Santa Catarina e outros 2 foram confirmados na Bahia. Prever FM 7h35. Equipe de Lula defende envio de nome do novo presidente do Banco Central em agosto. A equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defende que ele envie o nome do novo presidente do Banco Central ainda no mês de agosto. O objetivo dessa estratégia é ajudar a tranquilizar o mercado e contribuir para uma queda do valor do dólar, evitando mais pressões inflacionárias neste segundo semestre. Lula disse a seus interlocutores que ainda não definiu o substituto de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, mas não deixa de elogiar a atuação de Gabriel Galípolo, que ocupa o cargo da diretoria no Banco Central. O mandato de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central termina em 31 de dezembro. Apesar de afirmar ainda não terem nenhum nome nem data definida, Lula pediu recentemente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que o nome do futuro presidente do Banco Central seja apreciado com celeridade assim que ele enviar o nome à casa. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.